Ei gente, começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é que funciona o estágio obrigatório na faculdade de fonoaudiologia. Antes de começar o vídeo eu quero falar que depende muito, tá? Por exemplo, eu posso falar aqui as coisas que funcionam na minha faculdade, na Universidade Federal do Espírito Santo. Pode ser que na sua funcione de outra forma, mas pelo menos você vê esse vídeo e tem mais ou menos uma base de como funciona o estágio obrigatório. Nós sabemos que existem dois tipos de estágio, o obrigatório e o opcional. E aqui no vídeo nós vamos abordar o estágio obrigatório, que é aquele que você tem que cumprir, que está incluso na sua grade curricular para você formar, para você pegar o diploma de fonoaudiólogo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de me seguir lá na página do Instagram. Lá na página eu falo muito sobre meu dia a dia na fonoaudiologia, no estágio. Atualmente eu estou no 8º período, o ano que vem eu já me formo, então pode ser que você está vendo esse vídeo antes de eu me formar ou depois. Mas lá eu posto meu dia a dia, eu posto materiais, onde você pode comprar esses materiais para facilitar seus estudos na fonoaudiologia. Na minha faculdade são 4 anos e meio de curso, né, de graduação, e dentro desses 4 anos e meio, 3 anos e meio são de matérias obrigatórias, explicação mesmo, sabe? Aquelas matérias teóricas e tudo mais. E no último ano de faculdade é de fato meu estágio, onde eu não tenho mais matérias obrigatórias, onde eu não tenho mais aquela rotina de ir para a sala de aula, assistir aula, fazer prova, fazer trabalho, fazer seminário. Não, eu não tenho mais isso, eu já passei dessa fase. Agora pra frente é só estágio. E nosso estágio é dividido em estágio 1 e estágio 2. O estágio 1 é no 8º período e o estágio 2 é no 9º período. Eu vou falar pra vocês nesse vídeo como está sendo o meu estágio 1. Por quê? Porque é o que eu estou atualmente, né? Quando eu entrar no estágio 2, eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Atualmente, eu tenho estágio de audiologia clínica, audiologia educacional, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva e voz, tá? Então eu tenho todos esses estágios. No total são 6 estágios. Muitas pessoas me perguntam, o curso é integral, matutino ou noturno? O meu curso é integral, tá? Porém, na minha grade eu tenho algumas janelas. Por exemplo, na terça de manhã eu tenho janela, na quinta de manhã eu também tenho janela. E na sexta, o dia todo, eu tiro para fazer o meu TCC, né? No estágio de audiologia clínica, a gente divide a turma em 3 turmas. É rodízio, né? Rodam, porque são vários locais. Na minha faculdade tem a clínica escola e tem o hospital das clínicas. A gente faz estágio ou na clínica escola, ou no núcleo de audição, ou no hospital das clínicas, tá? No caso de audiologia clínica, como a minha turma se dividiu em 3, então a gente faz rodízio. Uma turma tem a turma 1 que está em determinado lugar, a turma 2 está em outro lugar e a turma 3 está em outro lugar. Semana passada eu estava no hospital das clínicas, então eu fazia audiometria em pacientes que tinham marcado lá no hospital das clínicas. Essa semana agora rodou, então fez rodízio. Eu fui atender, eu atendi ali no núcleo de audição. E aí vai rodando, entende? Então, só pra recapitular, para você entender como é que funcionam os estágios. Nós, na UFES, nós temos a clínica escola, que é onde funciona a maior parte dos atendimentos. Nós temos o hospital das clínicas, que alguns estágios acontecem lá, e nós temos também o núcleo de audição, que o estágio de audiologia clínica, em parte, acontece lá também. E depois, mais pra frente, daqui a pouco eu vou falar sobre saúde coletiva, que é um estágio que funciona em várias UBSs aqui da cidade. Então, de audiologia clínica, são atendimentos práticos. Quando eu falo práticos, é que não exige plano terapêutico, é que a professora não acompanha assim certinho, sabe? Porque é só o paciente chegar lá, você fazer a amnese, captar a queixa dele, e aí depois você faz o exame de audiologia. Nós chamamos de audiometria, né? Onde nós fazemos a imitância, a timpanometria, depois ele faz uma audiometria. Dentro da audiometria tem a logoaudiometria, enfim, vai fazendo ali para ver quais os limiares auditivos que o paciente tem. Então, na segunda-feira de manhã, eu vou e faço o estágio de audiologia clínica, que é onde eu faço exames de audiometria, imitância, timpanometria, enfim.
Se você já estudou essa matéria na faculdade, então você já sabe bem o que eu tô falando. Ao de tarde, eu tenho o estágio de linguagem. O estágio de linguagem já é um estágio um pouquinho mais burocrático. Por quê? O que acontece? Os atendimentos de linguagem são individuais. Então, depende do professor. Tem professor na minha faculdade que prefere que o estágio seja em dupla ou trio. Outros professores, como a minha professora de linguagem, ela prefere que o estágio seja de forma individual. Então tá, eu tenho um paciente no estágio de linguagem, tá? Geralmente é um ou no máximo 2, mas atualmente é um. E esse paciente, eu sou responsável por fazer o plano terapêutico. Então, uma semana antes do atendimento, eu tenho que enviar o plano terapêutico. O que é o plano terapêutico? É aquilo que eu vou trabalhar com ele durante a sessão, tá? Então, depende muito de o que seu paciente tem. Tem várias demandas da linguagem, né, gente? Vocês já devem saber, se você tá assistindo esse vídeo e já cursa fono, você já deve ter uma noção. Mas aí, eu defino meu plano terapêutico e depois a professora corrige o plano terapêutico. Se tem algo para acrescentar ou para corrigir, ela deixa lá uma observação para mim, eu corrijo ou acrescento algo. E aí, na próxima sessão, eu realizo aquele plano terapêutico com o paciente. E também eu tenho que fazer evolução. Então, assim que termina o atendimento, eu vou fazer evolução, quero um papelzinho assim. Eu escrevo mesmo, né? O plano terapêutico a gente faz pelo computador, um doc, e a evolução a gente faz manuscrito mesmo, que é onde eu carimbo e assino. E a professora depois lê pra ver se foi tudo ok na sessão. E é nesse período da tarde que eu atendo, meu atendimento é 1 hora, e até eu fazer tudo isso já dá 4 horas, né? A sessão dura uns 50 minutos mais ou menos, e aí eu tenho que fazer o próximo plano terapêutico e também a evolução do meu paciente. Então, isso exige muito tempo, sabe? Até você pensar em alguma coisa e tal. E 4 horas da tarde, que é a supervisão. O que é a supervisão? É onde a professora junta, né, todos os alunos do EDP, do estágio, e cada um fala como é que foi seu atendimento, se precisa de alguma ajuda, se ela tá tendo dúvida em alguma coisa. Enfim, é mais isso. E observação. Esse estágio de linguagem, de segunda-feira de tarde, é linguagem infantil. Então, é só crianças que tem no estágio. Na terça-feira de manhã, eu tenho a janela, como eu falei pra vocês. Na terça-feira de tarde, é o estágio de motricidade orofacial. Gente, é o estágio que atualmente eu tô gostando mais. De linguagem e motricidade são os estágios que eu mais gosto. É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa de linguagem. Eu tenho que fazer um plano terapêutico, só que essa professora exige que eu entregue o plano terapêutico toda terça-feira, 1 hora. Aí a gente tem que imprimir bonitinho, a gente faz o plano terapêutico, que é o que a gente vai trabalhar na sessão com o paciente. A gente entrega impresso, tem que carimbar e assinar. E nesse estágio eu atendo com uma dupla. Então eu tenho uma dupla, não atendo o paciente sozinha. E depois a gente faz a evolução do paciente. No estágio de MO, o paciente tem um prontuário. E aí, nesse prontuário que você vai fazer as evoluções. O que é uma evolução? É o que aconteceu na terapia, como é que foi, o paciente correspondeu, ou o paciente estava indisposto para realizar a terapia, coisas do tipo, sabe? Então, é isso, basicamente. E a supervisão tá oscilando, porque já teve vezes que ocorreu Já teve vezes que aconteceu antes do atendimento, tipo, de 1 às 2 a supervisão. Aí os atendimentos acontecem a partir de 2 da tarde até às 5 horas. Mas cada atendimento de MO dura cerca de 40 minutos, 50, depende. Ou meia hora, depende muito de como né? Do professor e tudo mais. Mas o que eu gosto muito do estágio de MO é que, tipo, eu gosto muito do atendimento, né? Eu não posso falar muito sobre o meu paciente aqui, mas o tempo que sobra, sim, é o que eu uso para fazer o planejamento terapêutico da sessão e também da evolução. Então, sempre fazer o planejamento terapêutico 1 semana antes para dar tempo dos professores corrigirem. Na quarta-feira, tem o estágio de saúde coletiva, que é um estágio, assim, que eu não gosto muito, mas tem gente que ama. O estágio de saúde coletiva acontece na clínica escola, só para acentuar. Linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva e voz acontecem ali na clínica escola, que é onde é uma clínica mesmo que tem na minha faculdade. Nessa clínica tem atendimento de fono, de físico, de terapeuta ocupacional, nutricionista e psicólogo, se eu não me engano. E aí é uma clínica, tipo, tem uns 3 andares, e o andar da fono é o 3º, assim. Então, se você assistir meus vlogs, você viu que eu sempre tô andando, assim, lá. Eu sempre gravo muito, né, lá na clínica. O estágio de saúde coletiva, ele tá meio que em processo de mudança. Então, antigamente tinha o tema de saúde mental
só que agora não tem mais esse tema, então tá meio confuso. O que a gente faz no estágio? Basicamente fazer campanhas pro público que vai ali na clínica escola, que são os pacientes, né? Tanto nossos da fono quanto de outras áreas. Então, o que a gente faz? É promover, por exemplo, a gente fez a campanha do Setembro Amarelo, que inclusive eu gravei pro meu vlog. Em outubro, a gente vai fazer a campanha do câncer de mama. Aí, assim por diante, sabe? A gente faz campanhas, e aí são campanhas que a gente faz lembrancinhas pra entregar, ou tipo, lembretes, sabe? Na clínica, assim, enfim. É uma das vertentes que a gente faz na saúde coletiva. Aí tem outros grupos. A turma também se dividiu em vários grupos, né, no estágio de saúde coletiva, e tem UBSs espalhadas pela cidade. Aí cada grupo vai em determinada UBS, né, foi escolhido isso no começo do período. A professora dividiu as turmas e pediu para cada um escolher o que queria. Eu preferi fazer aqui no campus mesmo, que é na clínica escola, por quê? Porque é perto da minha casa e eu não teria que me deslocar, sabe? Mas os meus colegas, eles vão até a clínica e fazem algum trabalho em relação à saúde coletiva. E é bem legal, tem grupo de idosos, que é onde a gente pode trabalhar questões de memória, cognitivas. Tem grupo de crianças, onde a gente pode estimular a linguagem, a fala. Então, é bem abrangente mesmo, saúde coletiva. Eu costumo falar que saúde coletiva é um pouquinho de cada área. O EDP de voz, na quarta-feira de tarde. O estágio de voz funciona basicamente assim. A gente faz também o plano terapêutico do paciente uma semana antes, o que a gente vai fazer na terapia, e eu atendo em dupla, então é eu e mais o meu colega, mas é basicamente isso. A gente faz o plano terapêutico uma semana antes, e aí depois que termina o atendimento a gente tem que fazer a evolução. Então, gente, a maioria dos EDPs é assim. Só a saúde coletiva que não tem evolução. A forma de avaliação de saúde coletiva é fazer um portfólio, que é tipo um resumão de tudo que aconteceu no estágio durante o período. Então, o estágio de voz é basicamente isso, é de 1 às 5. Gente, todos os meus estágios são ou de 8 a meio-dia ou de 1 às 5, tá? Por isso que eu nem falo horário, porque é tão básico. 8 a meio-dia e de 1 às 5, sempre. E por último, para terminar o vídeo, porque já está um pouquinho longo, estágio de audiologia educacional. Também atendo em dupla, eu e mais uma pessoa, onde nós temos que fazer. A professora não exige plano terapêutico, que entregue o plano terapêutico para ela. Ela não exige isso, ela só exige a evolução no final do período, sabe? No final do estágio ela vai exigir todas as evoluções. Então, o que a gente faz basicamente? A gente faz um plano terapêutico para o paciente, aí a gente atende, a gente faz tudo o que a gente propôs se fazer para o nosso paciente, e depois a gente faz a evolução, e a gente tá deixando tudo organizadinho no Docs, para quando ela solicitar, né, que entregue, a gente só salva em PDF e já tá pronto. Então, a gente faz isso mais por uma questão de organização. Então, o atendimento nosso é 1 hora, aí de 1 às 2 eu tô lá atendendo, aí 2 horas eu faço o plano terapêutico da próxima sessão e também faço a evolução daquele dia, e 4 horas é a supervisão, né, que é onde nós discutimos os casos, acrescentamos, ouvimos o que o colega tem para falar, enfim. E 5 horas estamos liberados. E sexta-feira eu faço meu TCC. Então, a rotina de estágio é basicamente isso. Se você quer acompanhar na prática, assista os meus vlogs, porque eu posto muito vlog de rotina, muito. Desde o meu segundo período que eu tenho postado vlog, que eu tenho alimentado o YouTube. E eu vou deixar tudo aí pra vocês verem, para as pessoas que têm curiosidade, porque eu sei que a fonoaudiologia é um curso ainda que tem muito a crescer, que às vezes as pessoas têm muita curiosidade de saber o que é o curso, o que a gente estuda, o que a gente faz. Enfim, é basicamente isso, o estágio. A caráter de curiosidades. Sim, a gente usa jaleco em todos os estágios. Os professores exigem o jaleco em todos os estágios. O que acharam da minha blusinha de fonoaudiologia? Tá toda suja, né? Porque ela tava guardada há um tempo já. Mas aqui tá escrito fonoaudiologia UFES. E é isso. Beijo.